Um dos maiores erros de quem começa a estudar o cristianismo e o judaísmo antigo do ponto de vista da história é se restringir aos textos do chamado Antigo Testamento ou Bíblia Hebraica e aos textos que compõem o chamado Novo Testamento. Só do ponto de vista das primeiras gerações de cristãos, nós temos uma infinidade de textos produzindo e circulando nas igrejas e nas sinagogas. Isso implica, então, dizer que a ideia de que o chamado Antigo Testamento explica o Novo não se sustenta. E, além disso, do ponto de vista da história, também acaba atrapalhando a percepção de como que essas comunidades judaicas e cristãs estavam acionando outros textos para além da Septuaginta / Bíblia Hebraica. E foi isso que eu conversei um pouco com a turma do curso de aperfeiçoamento de História do Cristianismo. Vamos ver? Olhando hoje o Novo Testamento e o Antigo Testamento e pensando em Jesus, e em Jesus cumprindo profecias do Antigo, está pensando que o negócio está muito bem fechado, porque você tem no Antigo Testamento a profecia e no Novo cumprimento, tá? Agora, se está falando que tinha tanta dúvida assim, mas como é que você consegue... Se não tinha o texto do Novo, porque já tinha o texto do Novo. Porque se no Novo Testamento está falando que Jesus está cumprindo a profecia do Antigo, a lógica é que esse texto do Antigo seja inspirado. Entende? Porque hoje está bem amarrado. Você olha, e são vários textos, né? Os profetas, Torá, que dizem que tem. Quer dizer, porque se existiu a dúvida, se existiu alguma montagem, eles teve que ir fazendo um com o outro. Então, isso eu vejo como um olhar de carga teológica muito forte em atribuir esse peso à Septuaginta. Veja o que você falou, há exceções, não é exceção, faz parte do cotidiano. São textos que a Septuaginta, ela é um texto importante. Por quê? Porque para as sinagogas de diáspora, ela inclusive vai ser a forma de preservação das leis de Moisés, ou dos escritos de Moisés, como vai se associar naquele contexto. Lembrando a galera aí que Moisés não escreveu nada. Moisés, do ponto de vista histórico, nem existiu. Mas, enfim, estou trabalhando com a lógica do pensamento, do processo da circulação da Septuaginta. E dois, também dessa figura dos profetas. A Septuaginta é uma versão feita, ou uma tradução para facilitar a compreensão, pela sinagoga ou a comunidade judaica de Alexandria, que é rica, próspera e influente. Então, nós vemos aí o impacto da comunidade judaica de Alexandria sobre as demais sinagogas da diáspora. Mas isso não significa dizer que houve uma convenção em ler apenas ou ouvir a Septuaginta. Então, outros textos, de igual forma, foram reconhecidos por essas comunidades de diáspora. E esse é o ponto que eu estou chamando a atenção para vocês. Então, quando a gente vê Elias, quando a gente vê Enoque 1, por exemplo, é um texto também bastante recorrente para essas comunidades de diáspora, eles não são exceções. Eu quero que vocês pensem como fazendo parte e tão importantes quanto para essas sinagogas de diáspora. E aí é que está o desafio do olhar histórico. Porque quando, teologicamente, você pensa muito mais essa conexão entre os textos da Bíblia hebraica com o chamado Novo Testamento, os textos cristãos. Porque você foi educado desde seus primeiros anos de vida a fazer essa associação. Só que se você for olhar a gama de textos, uma vez eu falei sobre isso, a importância de vocês olharem o texto em grego, a Nistel Aland, ela tem no final uma coleção de textos
que estão na Bíblia hebraica e que são citados pelos textos do Novo Testamento. Gente, é uma quantidade absurda de textos. Então, não dá para considerar essa exceção. Isso faz parte do cotidiano, entende? E aí, quando você sai do cânone, você começa a pegar Justino, Atenágoras, Cassiano, entre tantos outros autores que compõem esses padres, esses mestres, e você vê, citando com frequência esses textos, de igual forma os textos da chamada Septuaginta, então não dá para falar em uma lista. A gente pode dizer, sim, há uma convenção para com a Septuaginta, até pelo fato da tradução estar ligada à comunidade de Alexandria. E aí eu acho interessante perceber como o impacto de uma comunidade judaica instaurada no norte da África tem uma força sobre as sinagogas de diáspora e sobre as comunidades cristãs vindouras. Mas não dá para falar em um cânone fechado. Lembrando que as inscrições para o curso História do Cristianismo, como o nosso mundo se tornou cristão, a turma 2, encontram-se abertas. O link aqui na descrição e também está aparecendo aqui em cima. Te espero lá!